Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amadas irmãs e irmãos, mais uma vez uma saudação dirigida ao fundo do coração de cada um de vocês que reza conosco nesta hora. A oração da manhã é importantíssima, porque significa reconhecer dentro de nós que o nosso dia pertence a Deus. Tranquiliza o nosso coração, traz paz, aquece com esperança saber que nós não estamos sozinhos. A sabedoria de Deus nos acompanha, a sabedoria que desce do céu, que sabe o que agrada ao Senhor. Mas é preciso invocá-la. Por isso nós somos felizes, nós aqui nesta Basílica Santuário, você que reza conosco da sua casa, do seu trabalho, de onde quer que esteja. Nós nos arriscamos a dar uma oportunidade ao Senhor. O nosso agradecimento e saudação a cada pessoa que faz parte da família dos devotos de Nossa Senhora. Nosso muito obrigado pelo coração generoso, e é graças a essa generosidade que podemos manter a obra de evangelização deste santuário nas nossas mídias, atingindo a tantos corações, gerando esperança, transmitindo a esperança que é o próprio Cristo Jesus. Caríssimas irmãs e irmãos, se nós observamos bem, há sempre um refrão que nos acompanha quando vai se aproximando o fim do ano. Na medida em que o calendário vai se adiantando, junta-se o dezembro, nós vamos sendo habitados por determinadas aflições. A memória de tudo aquilo que nós experimentamos ao longo do ano, cada dificuldade que a gente viveu, as pessoas que agora se ausentam, e corre-se o risco de que isto gere uma angústia terrível nos nossos corações. Esta consciência de que nós passamos, de que as coisas passam, que os anos se ajuntam, pode deixar-nos profundamente aflitos, quando não desesperados. A Igreja, como mãe e mestra, como é próprio de toda mãe, nos toma no seu colo e nos ajuda a preencher este sentimento que pode em alguns momentos tornar-se uma angústia, esta angústia do fim de uma grande esperança. É por isso que, se observarmos bem, sempre no fim do ano litúrgico, nós vamos nos aproximando de textos que falam daquilo que a gente chama de escatologia. Eschaton, do grego, quer dizer o fim. A lógica do fim, a palavra sobre o fim, uma mensagem sobre o fim, para que a gente não veja o passar do tempo, o transcurso dos anos, para que a gente não veja as perdas, as ausências, como algo que deve deixar o nosso coração mais estreito e roubar de nós a esperança. Muito pelo contrário. A Igreja tem esta delicadeza de nos colocar diante de textos escatológicos sobre o fim e também textos apocalípticos para que o nosso coração seja preenchido por uma esperança. E qual é esta esperança? É de saber que a vida humana não termina com a testa no muro, de que Deus é o Senhor da história, de que está reservado para o fim
seja o fim de todos nós. Não nos enganemos, nós passamos. E de todas as outras coisas, ou de todo o universo, ou de toda a história, o fim de todo o universo, de toda a história, será comparecer-se diante de Jesus Cristo. Por isso, o que nos reserva ao fim não é o abismo, não é a ausência de sentido. Nós vamos percebendo que os anos passam, que as pessoas que a gente ama se ausentam, que tudo aquilo que se reergue um dia cai, e não devemos nos desesperar, porque todos nós nos encaminhamos na direção de Jesus Cristo. Esta será a grande alegria da história, o grande fim da nossa existência e de toda a humanidade. Iremos comparecer diante do Filho do Homem, o Senhor que é o Salvador, o Libertador, que dá sentido a tudo que aconteceu no acontecer humano e que nos dará as respostas de que nós tantos necessitamos. É isso que nós chamamos de juízo de Deus. Não é um juízo que deve nos apavorar, mas antes de tudo é um juízo que deve suscitar em nós uma alegria que nos sustenta, de saber que estaremos diante do Senhor. Como diz a liturgia, as Escrituras, que há de dar o consolo ao nosso coração, enxugar a lágrima dos nossos olhos, será a grande festa do reencontro com aqueles que nós amamos e que tivemos que ofertar, e sobretudo o encontro com o próprio Deus, que é a origem e o fim. É o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o Senhor da história, da vida, dos nossos corações. E é assim que nós devemos viver esses dias, é assim que nós devemos dar ao nosso coração o bálsamo que livra de toda angústia. Saber que Cristo é a nossa vida, nossa alegria e a nossa esperança. Acontece que, não raro, tendo consciência do fim, nós nos comportamos como os discípulos, ou também como a mensagem da primeira leitura, sobre a qual iremos refletir. Os discípulos, quando Cristo fala deste tempo que será o último, perguntam-se quando é que isto acontecerá. Apavoram-se. Mas demos um passo atrás ao versículo anterior, demos um passo atrás olhando para o evangelho de ontem. Cristo está no templo e observa cada uma das ofertas, e ali se diz que ele ergue os olhos e vê uma viúva que dá tudo de si. Vê um coração todo vertido para Deus, um coração que faz de Deus o seu tudo e que confia em Deus. E agora nós vemos no versículo seguinte do evangelho de ontem, no evangelho de hoje, que os discípulos continuam encantados com as pedras do templo, com as ofertas votivas e com aquilo que passa. Aqui uma mensagem muito importante para nós. Não raro, quando tomamos consciência da nossa finitude, do nosso limite, quando tomamos consciência de que as coisas deste mundo passam e inevitavelmente se dissolverão, como nos ajuda a entender a primeira leitura, a gente tende a buscar subterfúgios, ilusões para preencher o vazio do nosso coração. Ao invés de percebermos a nossa fraqueza como uma oportunidade de confiar na força de Deus, ao invés de fazermos desta consciência de que tudo passa, a coragem de lançar naquele que não passa, o nosso Deus que é desde sempre e para sempre, nós tendemos a colocar a nossa confiança nos bens, na ilusão, no poder, em tudo aquilo que não é capaz de devolver a paz ao nosso coração, mas que só nos angustia. Nós nos encantamos com a beleza deste mundo e vamos nos devorando em nome das nossas paixões e das nossas violências. Nos ajuda a entender a Escritura e é sobre isso que Cristo está falando. A beleza é passageira, todo encanto é enganador. É preciso que a gente prenda ao nosso coração aquilo que não passa. Porque se a gente não toma consciência da nossa fragilidade e espera na força de Deus, nós tenderemos a esperar em outras forças. Essas forças podem ser o dinheiro, o consumo, uma sexualidade desregrada, porque lá onde nós não tivermos consciência de que fomos amados por Deus e de que Ele é a fonte da nossa alegria, nossa esperança, nosso caminho, nossa vida, nós tenderemos a querer nos encaminhar por outros caminhos, colocaremos a nossa esperança naquilo que é vazio e faremos do consumo, da sexualidade desregrada,
a alegria do nosso coração, e é uma alegria que dura pouco e que nos abandona. Nos arrisquemos nós a prestar atenção naquilo que diz o Cristo. Vós vos admirais destas coisas? E cada um pode olhar para dentro de si, daquilo que causa admiração, das nossas fugas, das ilusões que trazemos dentro do coração da gente. Não ficará pedra sobre pedra. É preciso, irmãos e irmãs, que nós nos arrisquemos a abraçar as coisas que não passam. Que coloquemos nossa confiança não naquilo que hoje existe e amanhã não existirá mais, não naquilo que inclusive pode dividir o nosso coração, porque não é assim que acontece conosco. Em nome da herança, em nome das preocupações mundanas, vamos rachando o nosso coração e a nossa família. A nossa esperança tem que estar em Cristo. E é isto, inclusive, que fala a profecia de Daniel, na primeira leitura que nós escutamos. Daniel decifra o sonho do grande Nabucodonosor, rei da Babilônia. Imaginemos um grande império que a humanidade conheceu. E o texto bíblico nos fala da ironia deste Nabucodonosor, rei da Babilônia, glorioso, cheio de posses, e nos ajuda a entender quando diz que é um rei que termina a sua vida pastando. E aqui nós nos recordamos do Salmo, quando nós nos deixamos guiar pelos nossos impulsos, quando nós somos engolidos pelas nossas carências e recusamos a nos refugiar em Cristo, mas vamos para as nossas ilusões, nós terminamos como animais. Ser animal significa nos guiamos pelos nossos impulsos. Ser animal significa nos guiamos pelas nossas paixões. Ser animal significa precisamos de cabresto, somos virados do avesso. Daniel convida Nabucodonosor a comparecer diante desta verdade. Todos os reinos deste mundo, toda a ilusão deste mundo, todos os ídolos que você e eu criamos dentro do nosso coração, na nossa soberba de saber e de poder, haverão de ser destruídos, inevitavelmente. Tudo aquilo que se ergue na sua arrogância termina tropeçando na própria grandeza. Lembro-me do sermão do padre Antônio Vieira, que disse que quem quer mais do que lhe convém, acaba perdendo o que quer e o que tem. Temos que tomar cuidado para que não alimentemos dentro de nós as ilusões do querer, do possuir, do fazer, e assim vamos nos enchendo, nos tornando soberbos, confiando na nossa própria força, no nosso argumento, na nossa inteligência, no nosso cargo, e terminamos tropeçando. E assim se diz de modo simbólico a leitura que nós escutamos: uma grande pedra rola sobre esta estátua. Nos interroguemos nós, nas nossas vidas, quantas são as vezes em que nós tropeçamos no nosso próprio orgulho? Quantas são as vezes em que nós somos decepcionados às nossas expectativas? Quantas são as vezes em que as angústias invadem o nosso coração, que uma dificuldade da nossa família nos vira do avesso? Eis a oportunidade que nós temos para nos questionarmos sobre qual é o fundamento da nossa existência. Eis uma oportunidade que nós temos para que a gente se pergunte onde é que está a nossa esperança. Eis uma oportunidade que nós temos para nos tornarmos mais humildes. A leitura fala desta pedra que rola sem que ninguém a empurre, nos ajudando em primeiro lugar a entender que inevitavelmente nós tenderemos a tropeçar nas nossas próprias soberbas. Que nós tenderemos a sermos os primeiros a sofrer pelas amarras que nós criamos às nossas próprias possibilidades. Que seremos nós a sofrer quando nos deixamos engolir pelas nossas carências, buscando coisas que são sem sentido e que são vazias. E, em segundo lugar, ajuda a entender esta leitura que esta rocha que rola, ela diz respeito ao próprio Deus, ao próprio Cristo, que é o fundamento, para dizer que é sobre Ele que deve ser alicerçada a nossa casa, a nossa vida. É por isso que o Cristo diz que é a verdade. A verdade no hebraico é emet, é o fundamento, é aquele que é digno de confiança, é a testemunha fiel, como escutávamos na segunda leitura do domingo. É nele que deve alicerçar-se a nossa existência,
porque o Cristo é o único que não passa. As ilusões, os bens deste mundo nos sequestram de nós mesmos. Nós imaginamos que o buraco, que a carência, que o abismo do nosso coração há de ser consolado com excesso de bens e de consumos, com procuras vazias, e nós terminamos por nos perder, sermos sequestrados de nós mesmos, perdemos a paz, perdemos a saúde, perdemos o amor entre os nossos irmãos, o nosso coração se dilacera. Mas quando nós nos arriscamos a nos dar a Cristo, a alicerçar a nossa vida sobre o fundamento da sua palavra, da sua sabedoria, sobre o seu evangelho, nós apoiamos a nossa existência sobre esta pedra que permanece para sempre. Essa pedra que é a fé em Cristo. Esta pedra que é a experiência do próprio Deus, que ao pedir o nosso tudo, nos devolve a nós mesmos. O amor de Deus não nos sequestra. A experiência que nós fazemos dele preenche o nosso coração no fundo. É só nos deixando olhar por Cristo. É só tendo tempo para ele que a gente pode deixar de buscar compensações. É a palavra de Cristo que invade o nosso interior. É o seu olhar que nos cura e que nos restaura e que devolve equilíbrio à nossa alma. É num instante de confiança em Cristo. É na devoção a Ele da nossa vida, do nosso projeto, dos nossos sonhos. É louvando a Cristo, cultivando a amizade com Cristo, que nós entramos neste reino que não passa. Porque os reinos da história, os reinos que nós criamos para nós mesmos, nas nossas ilusões, haverão de passar. São sempre fronte das nossas preocupações, tiram a nossa paz. Mas o reino que é de Cristo nos ajuda a entender a Escritura. É um reino desde sempre e para sempre. Eu sei que são tempos difíceis, meus irmãos e irmãs, e que a gente se pergunta como é que a gente vai conseguir prevalecer e sobreviver se não tivermos certas seguranças. Mas é preciso que a gente tome consciência das nossas carências, para que a gente não fique como os discípulos, como estas pessoas boas, como nós às vezes nos comportamos, e assim nos ajuda a entender o Evangelho. Admirados por aquilo que não traz ao coração a paz, deslumbrados, enchendo-nos de nós mesmos, buscando bens, buscando ilusões, nos arrisquemos nós a termos aquela atenção de que fala o Evangelho, a atenção de quem sabe interpretar os sinais. Que diante das angústias, das aflições e das preocupações, a gente não busque mais compensações vazias, que são num instante uma promessa de felicidade, que enchem o nosso olho, o nosso estômago e depois nos lançam num vazio ainda maior. Nos arrisquemos nós a perceber a proximidade do Cristo, a proximidade da sua palavra. Não sejamos como os reis da história, não sejamos nós como Nabucodonosor, cavando abismos em volta de nós mesmos, mas a nossa esperança esteja lançada em Jesus Cristo, na sua pessoa. E aqui, eu termino dizendo, estará a chave para não nos angustiarmos diante das dificuldades, diante da inconsistência, da fraqueza do tempo presente. Quando nós somos capazes de nos direcionarmos ao abraço daquele que não passa. Quando nós somos capazes de perceber que é sobretudo na nossa fraqueza, é sobretudo quando a nossa vida parece desmoronar e que, portanto, a gente se torna menos cheio de si, que a gente pode contar com a força de Deus. Por isso, lá onde, depois de um dia de trabalho, depois de um dia de cansaço, alguma estátua desmoronar na sua vida, e você tiver a impressão de que está angustiado, com uma angústia que não tem nome, sinta-se alegre para fazer a experiência do Cristo. É neste lugar onde nós não queremos, às vezes, nos ver, onde a gente busca compensações numa sexualidade desregrada, num consumo. É neste lugar onde a gente tende a buscar consolo naquilo que passa, que nós devemos abrir a experiência de Jesus Cristo. Não na ilusão da riqueza, não na ilusão da soberba, porque nos ajuda a entender o Salmo que aquele que se incha, aquele que se torna rico, passa fome.
Porque se nós vamos só seguindo as nossas paixões e os nossos desejos, nós temos fomes que se alimentam das próprias fomes. Nunca é suficiente, nunca chega. Nos devoramos a nós e nos devoramos aos outros. Mas diz o Salmo 34, aos que buscam o Senhor, não falta nada. Cantemos nesta manhã o Magnificat como Nossa Senhora cantou, aqui nesta casa de clemência e de bondade, casa de Nossa Senhora. Ela que diz que no Magnificat, aqueles que se enchem de si têm um coração disperso, aflito, um coração que nunca está em paz, que se angustia. E diz que Deus derruba do trono os poderosos e os soberbos, e é por isso que nós às vezes tropeçamos na nossa própria soberba. Mas que o Senhor dá alimento aos seus pobres, sacia de bens os famintos. Seu coração sente-se aflito, angustiado pelas ausências, não busque ser o melhor, não busque ser o maior, não busque as ilusões, busque alimentar-se do Senhor, naquilo que nos dizem os Salmos. Senhor, se nós nos saciamos de manhã com seu amor, com a sua misericórdia, nós exultaremos de alegria o dia inteiro. Quem fizer essa experiência de fazer de Deus o próprio alimento, saciar-se de Deus, assumir Deus na sua própria existência, não temerá o fim, não temerá as angústias, as aflições, não estará preocupado com o fim do mundo, porque já entendeu que Cristo é o sentido, a razão da sua existência. Cristo é o nosso fim, e no entardecer da nossa vida, nós nos encontraremos, seremos julgados pelo amor que em vida nós conhecemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as nossas preces.